A paz do Senhor, amados e queridos irmãos em Cristo, irmãos aí do Jardim Sônia Maria, onde temos o privilégio de estar ali pastoreando, e todos os queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de transmitir uma palavra que Deus colocou em meu coração. O texto está em João, texto muito conhecido, João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Um texto maravilhoso, né? Que nos traz alguns ensinamentos tremendos. O texto, ele diz que Jesus, ele veio para que nós não pereçamos, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Versículo 16, né? Cristo, ele foi à cruz pela vida de cada um de nós. Cristo foi à cruz e não foi por nenhuma fraqueza, alguma incapacidade de se livrar, não foi porque Judas o traiu por dinheiro, não foi porque Pilatos lavou as suas mãos, não. Jesus, ele foi à cruz simplesmente por amor. Deus amou o mundo de tal maneira tal, uma maneira que não pode ser medida. No capítulo 10 deste mesmo livro de João, no versículo 11, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 17 e 18, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Oh, glória! Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mais do que um ato de amor ou de heroísmo, o que Jesus Cristo fez foi um sacrifício pelo nosso pecado. Ele, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo, ele escreve desta maneira: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Foram os nossos pecados, os nossos erros que levaram Jesus à cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Ele não deu ouro, ele não deu prata. Aqui
Ele não deu nenhum animal para um sacrifício, ou talvez até um anjo, não. Ele deu seu Filho único. Ele deu o seu Filho unigênito, seu próprio Filho, para morrer pelos nossos pecados. Ele não deu por conta de uma coroa, de algum prêmio, não deu por causa de algum reino. Ele deu simplesmente pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Louvado seja o nome de Jesus. Ele amou o mundo, né? Amou o mundo de tal maneira. Mas, apesar de ele amar este mundo, a palavra mundo aqui no texto, no original grego, é cosmos, né? Mundo na Bíblia traz a ideia de coisas criadas, do planeta em que vivemos, ou mesmo do universo. Mundo também na Bíblia traz a ideia dos seres humanos, né? Dos homens, e também traz uma ideia de sistema, não é? Um sistema mundano. Jesus, ele veio para nos livrar deste mundo, um mundo de tantas riquezas, mas de nenhum valor, não é? De poucos valores, não é? Permanentes, porque é um mundo que está moralmente caído, né? Um mundo moralmente falido, um mundo que está, segundo Paulo, distanciado de Deus. Nós temos um texto muito forte em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 18 até o 32, que eu não vou ler todo ele, mas eu quero ler somente do versículo 28 até o 32, nesta linguagem NVT, que é uma nova linguagem transformadora. Eu achei muito interessante. Uma vez que, versículo 28 do capítulo 1 de Romanos, na linguagem NVT, está escrito desta maneira: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem as coisas que jamais deveriam ser feitas. E que por conta do desejo mau, do desprezo a Deus, Deus que nos dá o livre-arbítrio, que nos dá a escolha de vivermos da forma que nós bem desejamos, então os entregou às suas próprias vidas. Você quer viver longe de mim, filho? Você quer viver longe do meu conselho? Então vai, então faz o que você quiser. Foi isso. E o texto continua dizendo aqui no versículo 29, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem os seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa tremenda. A sua morte na cruz
foi para nos arrancar deste mundo caído, deste mundo perverso, deste mundo mau, do poder deste mundo, né? Ele veio para nos resgatar, né? Nos resgatar. E quando nós falamos de resgate, nós falamos de alguém que está em perigo e que não tem poder para se livrar sozinho. Ele foi o que ele fez. Ele veio para fazer isso por nós. Estávamos no mundo, andávamos segundo os desejos do príncipe deste mundo, e ele veio para nos livrar. Temos tantos testemunhos na palavra de Deus, de servos que foram livres por Deus, de momentos de dificuldade, de aflição, são vários e vários textos que nós poderíamos citar. Mas este texto em particular que nós estamos lendo nos traz uma ideia de um livramento, de um resgate muito mais sublime, né? Muito mais sublime. O texto diz que ele amou o mundo. Então, este livramento aqui fala de algo muito mais sublime, porque ele está amando e vindo para morrer na cruz, para nos resgatar do pecado, de pessoas. Quando falamos de mundo, falamos de pessoas que naturalmente são inimigos de Deus. Segundo o texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 32, que eu li uma pequena parte, nós vemos aqui pessoas que por natureza são inimigos de Deus. E Deus, ele amou este mundo. O texto aqui, ele deixa uma ideia muito clara de que este mundo, ele está sob o domínio do mal, não é? Fica muito claro isso. 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então, fica bastante claro que não tem como ficar em cima do muro, ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. O mundo, ele jaz no maligno, não tem como ficar neutro nesta batalha. Se nós não estamos sob o domínio de Cristo, estamos sob o domínio do mal. Jesus veio para nos resgatar deste mal. Foi por isso que Jesus veio para nos libertar. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muita gente aí nesse momento de dificuldade que estamos passando com este advento do coronavírus, dizendo que é Deus que está mandando isso para punir os pecadores, para alcançar algumas pessoas que estão fazendo coisas ruins. Irmãos, o coronavírus, ele é fruto do próprio mundo. O coronavírus é fruto do próprio pecado do homem. O texto que lemos aqui em João, capítulo 3, deixa bastante claro que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
No versículo 17, diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Irmãos, que este momento que o Senhor está permitindo nós passarmos por tudo isso, venha nos ensinar. Texto muito glorioso, quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1, e no verso de número 8, tem um texto muito interessante que aqui na NVT está escrito de uma maneira um pouco diferente, mas diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos da província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. É interessante, nesse texto, na nossa linguagem comum, está um pouco diferente. Diz o texto aqui, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Já nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Paulo falando isso. E aqui ele continua dizendo: de fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Oh glória! Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ele veio para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida, no texto grego, em João 3,16, vida não é vida, no grego não vem da palavra bios, não é vida, existência, não é existir, não é se mover, se alimentar, se relacionar, não. Vida ali vem do termo grego zoe, é vida espiritual, vida com Deus e vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus disse que aquele que crê em mim, ele não morrerá, pois já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós cremos neste sacrifício vicário, substituto, ele levou os nossos pecados, levou as nossas culpas sobre ele. Quando nós aceitamos isso, então ele nos dá esta vida, ele nos dá essa vida eterna. E aqui nesta vida, nesta existência, ainda temos esta promessa de que ele nos livra, de que ele tem poder até para ressuscitar os mortos. Ele nos livra, ele nos livrará. Louvado seja o nome de Jesus. Mas que nós possamos aprender, neste momento de dificuldade, de luta, não é para que nenhum de nós venhamos a nos desesperar, mas simplesmente que nós venhamos a realmente nos converter
dos nossos maus caminhos, nos voltar para Deus e reconhecê-lo como Senhor único e suficiente das nossas vidas. Este momento de dificuldade não é para que nós venhamos a ficar desesperados, mas que venhamos crescer na graça, crescer na fé, porque Paulo diz aqui que o resultado de toda esta luta que chegou a ele pensar que morreria, não teria mais jeito, mas ele entendeu que tudo aquilo que Deus permitiu, de fato, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus. O salmista diz no Salmo 37 e versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, te agradeço, ó Deus, por esta palavra que o Senhor colocou ao nosso coração. E te peço, Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos, que eu sei que as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos agravados, para que não possa ouvir a oração do teu povo. Estende a tua mão, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está sendo alcançado por esta palavra. Enche, papai, desta esperança, desta vida, papai querido, em nome de Jesus. Aqueles que estão desejosos, mediante esta palavra, de voltar aos teus caminhos, de retornar para a tua casa, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, que possam receber a Jesus, que possam receber o teu Espírito Santo em suas vidas e sentir a diferença de estar andando na tua presença, Pai. Sentir esta confiança enchendo os seus corações. É o que pedimos, crendo na tua bênção e na tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.